Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Quem quer louvar? Continuar, né, irmão? Nós já estamos louvando, né? Só de estarmos aqui na presença de Deus é um motivo de adoração. Vamos começar o nosso louvor aqui, né? Vamos cantar... Primeiro músico do louvor, né? Vamos começar com 480 em tuas mãos. Ok? Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho. Meus temores vão depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos, como após meu coração em tuas mãos. Amém? Vamos cantar agora Deus ouve, Deus sabe, Deus vê. Número 500 do nosso cenário.
Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Vamos ficar agora em pé e vamos cantar o Porque Ele Vive, o número 70. Deus enviou
Nesse momento agora nós vamos ter a oração. E nós temos aqui 2 pedidos especiais. A irmã Salete pede oração pelo seu esposo, né? Que sofre de uma doença degenerativa e hoje realmente ele está muito mal. Não está muito bem. Então vamos orar. E pela irmã Mara. Vai ter um vídeo aqui. A irmã Mara, aquela senhorinha do centro ali, né? Vocês não conhecem, então essa é a irmã Mara. E se alguém também tiver algum pedido, algum agradecimento pelo ano que já passou, né? Pode chegar aqui até a frente, enquanto nós vamos cantar o hino. Enquanto isso, vocês vão chegando com seus pedidos, porque Deus conhece todos, né? Deus sabe todos os nossos problemas, e Deus sabe também todas as soluções para os nossos problemas. Então, enquanto nós cantamos, os irmãos podem chegar, e no final da música nós nos ajoelharemos e falaremos com Deus. Santo, amorável Deus que está nos céus, mais uma vez está aqui teus filhos, Senhor, de joelhos, clamando, Senhor, as tuas misericórdias e os teus cuidados sobre nós. Nós temos aqui, Senhor, a irmã Mara, nós temos aqui o esposo da irmã Salete. Tu sabes, Senhor, como que eles se encontram, e nós queremos mais uma vez colocar a vida deles nas tuas mãos. Atende, Senhor, conforme a tua santa e boa vontade. Também nós temos aqui vários pedidos que não foram falados, mas tu conheces, Senhor, a cada um, tu sabes cada coração e tu ouve a cada súplica, porque a tua misericórdia dura para sempre, e é nisso, Senhor, que nós nos baseamos, porque tu é misericordioso e tu não desiste de nós. Por isso nós damos graças a Ti, pelas bênçãos que já foram derramadas e pelas bênçãos que hão de cair ainda, Senhor. Que o Senhor possa fazê-la de acordo com a santa e boa vontade. Perdoa, Senhor, nossos pecados e faltas. E um dia, Senhor, dá-nos os privilégios de estarmos no céu, juntamente com Jesus Cristo. É o que nós pedimos nos méritos de Jesus Cristo. Amém.
Provai e vede. História de hoje, uma exceção. Uruará é um município brasileiro situado no interior do Pará. Sua gente é composta de brasileiros vindos das mais diversas regiões do país. Atraídos pela abertura da BR-230, a Transamazônica. Eu sou Márcia Yungbori e essa é a minha história. Eu tinha um acordo com meu esposo Júlio. Nós jamais decidiríamos alguma coisa importante sem falar um com o outro. Oi, amor. Oi, meu bem. Tenho uma novidade pra você. Vem aqui na sala pra gente conversar um pouco. Amor, você conhece a Marília, né? Hoje ela me procurou e disse que não tem mais a intenção de permanecer com a loja e nos deu a oportunidade de comprar a franquia. O que é que você acha? Eu acho interessante. Ela te falou as condições? Não, mas sabemos que é uma grife muito famosa. Olha, meu bem, na minha opinião, nós deveríamos pelo menos saber das condições. Porque se for da vontade de Deus, a gente fecha o negócio. Minha rotina de trabalho continuou a mesma. Eu tenho uma loja de confecções e meu esposo outra de autopeças. Nossa experiência de mais de 20 anos no ramo de vendas seria muito importante para administrar aquele novo empreendimento, mas faltava acertar alguns detalhes nesta negociação. Alô? Bom dia, dona Márcia. Tudo bem com você? Aqui é o supervisor Diego. Estou ligando para dizer que você já é quase uma de nossas franqueadas. Pois é, Diego. Marília me disse mesmo que você iria ligar. Mas, na verdade, não tem nada certo ainda. Eu tenho, sim, interesse em ficar com uma franquia aqui em Uruará. Mas tem um pequeno detalhe. Não irei abrir a loja aos sábados. Eu sou adventista do 7º dia. Como é? Você é crente? Mas, senhora, foi Jeová que te deu essa oportunidade. Se você não abrir a loja aos sábados, você está indo contra Deus. Nós temos 560 lojas em todo o mundo e todas abrem aos sábados. Ou você acha que eles vão abrir uma exceção para você? O sábado é o melhor dia de venda em nossas lojas. Não tem problema, Diego. Eu já tenho meus negócios aqui na cidade e estão indo bem, graças a Deus. Tenha um bom dia, amigo. Eu sabia que seria impossível a concretização do negócio diante da nossa exigência. Seguimos nossa vida normalmente. A igreja era o nosso porto seguro e ali renovávamos a nossa fé e esperança por uma vida melhor na nova terra. Junto com meu esposo e meus 2 filhos, Zaira e Dimitri, procurávamos nos consagrar diariamente a Deus, atuando nos departamentos da igreja e nos colocando à disposição do serviço do Senhor. Bom dia, dona Márcia. Aqui é o supervisor Diego. Tivemos primeiro contato tem uns 15 dias, lembra? Olha, tem uma notícia excelente para te dar. Você poderá assinar o contrato com a franquia com uma cláusula muito importante. Você nunca precisará abrir sua loja aos sábados. A diretoria aceitou a sua proposta. Hoje, depois de 1 ano que assinamos o contrato, temos visto a mão de Deus sustentando de maneira poderosa os nossos planos. Depois que assumimos a gestão da franquia, nós modificamos alguns procedimentos e temos dado testemunho da nossa fé. Quando os clientes encontram a loja fechada no sábado e depois nos perguntam o porquê da mudança. Confiamos nas promessas do nosso Pai Celestial e avançamos com fé naquilo que é o nosso maior desejo, a volta de Jesus. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
te louvar e agradecer por tanto amor a me oferecer. Venho entregar meu coração, pois tem sido tão bom pra mim. Deus é bom, Deus é bom, mesmo sem merecer. Suas bênçãos eu vi. Deus é bom, Deus é bom, que não esqueça jamais que tudo que tenho vem de ti. Deus é bom, Deus é bom, mesmo sem merecer. Suas bênçãos eu vi. Deus é bom, Deus é bom, que eu não esqueça jamais que tudo que tenho vem de ti. Que tudo que tenho vem de ti. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Sim? Vou fazer uma pergunta. Vamos ver quem consegue responder. Ainda tem crianças chegando? Alguém sabe me dizer por que esse sábado é ainda mais especial? O que tem nesse sábado que é diferente? Alguém sabe? Ninguém? Vamos descobrir então? Olha só. Sabe o que iniciou há pouco tempo? O ano de 2020. Esse é o primeiro sábado de 2020. E olha só. Quando iniciamos o ano, ele é parecido com um caderno. Olha esse caderno aqui. É o caderno da vida. E esse caderno da vida, vou mostrar para vocês, ó. Todas as folhas são em branco. Porque é como se fosse os dias da nossa vida. 366 dias. Como se fossem 366 páginas para a gente escrever coisas diferentes nesse caderno. Escrever coisas boas ao lado de Jesus. Certo? E alguém sabe chutar quantos sábados nós vamos ter? Quantos sábados nós vamos ter ao longo desse ano? 52, olha aqui, 52 sábados. E durante esse momento, os momentos da criança, desses 52 sábados, nós vamos aprender sobre regrinhas. Quem aqui gosta de cumprir regras?
Gostam de cumprir regras? Muito bem. Olha só, as regras são extremamente importantes. Quando a mamãe diz, por exemplo, cuidado para você não colocar o dedo na tomada que pode pegar choque. Essa regrinha é importante? Sim, porque cuida da nossa saúde, para a gente não pegar choque, ficar triste, chorar, correto? Então, ao longo desses 52 sábados, nós vamos aprender sobre regrinhas importantes que Deus nos deu, certo? Vamos fechar nossos olhos agora para agradecer ao Papai do Céu pelo primeiro sábado do ano? Vocês podem repetir comigo, tá? A oração. Querido Papai do Céu, muito obrigada pelo teu cuidado e por esse novo ano. Nos ajuda a escrevermos coisas boas ao teu lado do caderno da vida. Em nome de Jesus, amém. Podem descer bem elegantes e bonitos. Feliz sábado, igreja! Que bom que você está aqui na casa do Senhor. E a gente está muito feliz, está sendo um prazer. Nós somos o Ministério Éfeso. E tenho certeza que Deus está mais alegre ainda com a sua presença aqui. E neste momento a gente vai cantar uma música que você possa refletir, possa abrir sua mente para receber o Espírito de Deus na sua vida. E que além de tudo que passamos nesse mundo de sofrimento, todas as ondas do mar, que a gente possa ter a fé e a confiança em Deus, que tudo está entregue nas mãos dele e que ele é capaz de resolver todas as coisas. Amém? Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Que Deus seja vontade. Bom dia a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nas férias, normalmente nós entristecemos porque muitos membros da nossa igreja saem de férias e viajam, mas em compensação temos uma alegria muito grande, porque nós vemos muitos rostos diferentes na nossa igreja, e hoje é uma prova disso. Temos muitas visitas conosco. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Entre essas visitas está conosco o Dr. Rodrigo. Embora ele já esteve com a gente outras vezes, mas ele é membro da igreja do Jaó, não é membro da nossa igreja. E hoje ele irá trazer para nós a mensagem. Deus o abençoe, o Dr. Rodrigo. Muito obrigado. Bom dia. Quero desejar a todos os presentes que estão me ouvindo nessa manhã um feliz ano novo. Quero desejar também a você que está assistindo aí da sua casa, em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo, né? Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Que o ano de 2020 seja um ano de ricas bênçãos. Que nós possamos abreviarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e podermos vê-lo face a face, né? E a mensagem dessa manhã, ela vem de encontro, né, com essa ânsia de todo cristão, né, que é conhecer Jesus face a face, e o desfecho dessa mensagem será exatamente a respeito dessa promessa. Mas o título da mensagem dessa manhã é Identidade Cristã, né? Como ser humano, eu creio que cada um aqui presente, incluindo eu, sempre ansiou por algum tipo de identidade, ter sua identidade própria, né? O irmão me apresentou aqui como doutor, né? Alguém pode pensar que eu sou médico, mas não sou. Sou um mero professor universitário que tem doutorado, acho que é por isso que ele usou esse título, né? Pois bem, eu também sempre ansiei por identidade, continuo ansiando, né? Quero agradecer aqui também a presença de visitas, algumas que eu não conheço, algumas que eu conheço, quero muito bem, né? Colegas ali de trabalho. E com certeza eu acho que na nossa profissão a gente anseia muito por identidade, né? Pensa num bicho que gosta de ter identidade própria. É o professor universitário, né? Alguns, inclusive, se acham semideuses, assim como os médicos, né? Mas somos meros seres humanos, criaturas de Deus, longe de algum tipo de divindade, né?
Aliás, só existe um único Deus, né? Apesar de ser um Deus que é formado por uma trindade, né? Ele é triuno, mas só existe um único Deus a quem nós louvamos, adoramos nessa manhã. E você não poderia ter escolhido lugar melhor para estar nesse dia 4 de janeiro de 2020, na casa de Deus, adorando este Deus maravilhoso, né? Geralmente, eu falo sobre aspectos científicos, né, da minha fé, mas hoje não será, né? Quero agradecer também meu querido irmão Valdir, que convidou para falar para vocês nessa manhã, né? Hoje não falarei sobre nenhum aspecto científico, mas sim alguns aspectos teológicos do que venha significar a identidade de um cristão. Nós estamos hoje, nessa manhã, dentro de um templo adventista do sétimo dia. E ali nós temos, né, um símbolo que representa essa igreja, né? Então aquilo é um tipo de identidade dessa igreja. Algumas pessoas conhecem essa igreja por aquele outro símbolo, que é o símbolo da TV, da rádio, né, desse complexo chamado Novo Tempo, né? Então nós também somos conhecidos como a Igreja da Novo Tempo, mas na verdade é a Novo Tempo da igreja, né? E a igreja adventista ganhou muito corpo ao longo desse mais de 1,5 século de sua existência, né? Mais de 20 milhões de membros espalhados pelo mundo, várias escolas, várias faculdades, vários hospitais, né? A igreja é uma entidade viva que tem a sua identidade própria. Mas quem é a igreja adventista? A igreja adventista é uma igreja cristã. E o que significa isso? Que os seus membros, as pessoas que fazem parte desse corpo, chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia, são pessoas que entendem que Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro, né, revelou muito bem, né? Jesus perguntou: o que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem? E aí os discípulos responderam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés. E aí Jesus insistiu na pergunta: e vocês? E aí Pedro respondeu o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Algumas pessoas acreditam no Jesus histórico, mas não entendem que Jesus é o Filho do Deus vivo, a encarnação do próprio Deus. E João deixa isso muito bem claro no primeiro capítulo, no início do seu livro, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Então quem é o Verbo? Aí João continua: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse é Jesus, o Jesus Cristo, Deus encarnado. Agora, o que vem a ser a identidade de um cristão? O que é ser cristão, né? Essa é uma pergunta muito importante. Como eu reconheço que alguém é cristão? Adesivo colado atrás do carro? Presente de Deus, ou um peixinho desenhado? É assim que eu identifico quem é um cristão? Existem características que são peculiares e importantíssimas que revelam um verdadeiro cristão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Vejam só, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Esse vai ser o primeiro texto de muitos que nós vamos ler, eu diria até estudar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19, nós vamos ler ali dos versos 13 ao verso 15, do verso 13 ao verso 15. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de termos em nossas mãos as revelações maravilhosas da sua palavra. Neste momento nós vamos estudá-la e pedimos que o seu Espírito Santo haja em nós, instruindo-nos para que possamos aprender o que é verdadeiramente ser um cristão.
Te rogamos, imploramos, suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Vejam só. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu novamente ao céu, seus discípulos continuaram a sua missão, agora propagando o Evangelho. E no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos de Jesus, no verso 13 diz o seguinte, é narrado uma história, né? Verso 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar em nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Não eram qualquer um. Eram filhos de um... Está acontecendo alguma coisa com esse microfone? Eu vou usar um com fio. Ótimo. Isso é bom que me mantém aqui, porque eu tenho mania de ficar andando, né? Então vejam só. Não eram qualquer pessoas. Eram pessoas líderes da igreja da época, né? E vejam só. Eles estavam tentando expulsar espíritos malignos de uma pessoa. E veja o que aconteceu. Eu acho isso muito interessante. Ó. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eu pergunto para você hoje, meu querido irmão. E você? Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Né? Quem sou eu? O que eu sou? Né? Nós, quando nos enchemos de orgulho, a gente gosta de dizer, né, quem eu sou. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Graças a Deus, porque tudo que eu sou eu devo a Ele. Né? Eu não era ninguém, hoje eu continuo não sendo ninguém, mas sou um pouco melhor, né? Estou evoluindo enquanto cristão. Mas eu tenho orgulho de ser quem eu sou, principalmente porque eu sou filho de Deus. Criatura feita por Deus, a quem Ele tem um amor enorme, a ponto de dar a sua própria vida por mim. Então eu tenho orgulho de ser quem eu sou, mas não das coisas que eu faço, porque eu sou um miserável pecador. Tá? Tenho orgulho de ser filho de Deus e poder ser chamado filho de Deus, mas tenho vergonha das coisas que faço, porque sou um miserável pecador. Quando eu era criança, e imagino que todo mundo já passou por isso, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. Né? E teve momentos da minha vida que a minha opinião variava bastante. Né? Eu me lembro de quando eu tenho consciência da primeira vez que eu ouvi essa pergunta, eu acho que a resposta padrão de todo menino, eu respondi, eu quero ser bombeiro. Parece que, eu acho que mais de 90% dos meninos dizem isso, né? Quero ser bombeiro. Depois eu já quis ser policial, graças a Deus não deu certo. Acho que eu não tenho um temperamento adequado para ser um oficial da lei. Deus tem trabalhado no coração desse filho do trovão, né? Mas depois, quando jovem, eu decidi que eu queria ser piloto de avião. Mas não é qualquer avião, eu queria ser piloto de caça. Né? E busquei, fui atrás disso, né? Comecei a estudar para passar nos concursos, né? Para ir para a escola de aviação, lá no estado de São Paulo, Pirassununga, mas acontece que a prova caiu no sábado, e aí eu não pude fazer. Mas eu acho que Deus sabe todas as coisas, né? Creio assim, porque hoje eu tenho um certo trauma de avião, acreditem? Alguém que queria ser piloto de avião, hoje ter trauma de avião. Quando eu vim fazer o concurso aqui em Goiânia, para ser professor ali na UFG, na volta, eu peguei algumas turbulências e o piloto estava meio tenso e passou essa tensão para mim e ela nunca mais saiu de mim. Que ironia, né? Quem queria ser piloto acaba tendo um pouco de trauma de voar, né? Também não deu certo. Aí, quando eu estava terminando o ensino médio, fazendo
cursinho, me preparando para o vestibular, eu falei para os meus pais, eu quero ser professor de biologia, eu quero fazer ciências biológicas. Aí minha mãe falou, não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai ser professor, vai ganhar mal, faz engenharia, igual o seu primo. Aí eu falei, não, mas eu não gosto muito de matemática, física, né? Não me dou muito bem nessa área. Eu gosto de entender como o corpo funciona, olha, já, a fisiologia já estava falando dentro de mim, né? E eu vou fazer ciências biológicas. E a minha mãe falando, não faça. E eu, mas eu quero fazer. Chegou o dia de me inscrever no vestibular. E eu estava confuso. E aí eu tive uma ideia brilhante. Peguei 2 papeizinhos. Em um eu escrevi ciências biológicas, no outro eu escrevi engenharia civil. Orei e sorteei. Adivinha o que saiu? Engenharia civil. Aí eu falei assim, não pode ser. Não é o que Deus quer. Eu acho que na hora de pegar, eu troquei e aí acabou saindo engenharia civil. Eu vou fazer melhor de 3. Aí sorteei a segunda vez, saiu ciências biológicas. A tensão aumentou. Eu estava ansioso demais, né? E demorei um certo tempo até que tirei pela 3ª vez o papelzinho e saiu engenharia civil. Eu me inscrevi. Prestei o vestibular. Gabaritei a prova de biologia, que valia 90, e a prova de matemática, que também valia 90, eu tirei 0,9. Eram 42 vagas, eu fiquei em 44º. E teve 2 miseráveis que desistiram. E eu fui chamado na segunda chamada. Comecei o curso. Bom, vocês já sabem que eu não me formei, né? Comecei o curso, mas não me encontrei lá. Eu não consegui criar uma identidade com a engenharia civil. E aí eu fiz a segunda escolha errada, na minha opinião, da minha vida. Mas dizem que Deus escreve por linhas tortas, né? A misericórdia de Deus é muito grande. Ele teve muita misericórdia de mim. Na segunda escolha, eu escolhi educação física. Por que minha mãe não mandou eu fazer medicina desde o começo, né? Brincadeira. Escolhi educação física. Não é um curso, uma profissão muito valorizada, né? Vocês sabem disso. Isso não é novidade para ninguém. Deveria ter escolhido ciências biológicas, mas Deus olhou para mim e falou assim, eu não acredito. Uma segunda escolha errada na vida. Imagina eu, professor de educação física, não é? Deus, na sua infinita misericórdia, me apresentou o meu orientador de iniciação científica, de mestrado, doutorado, inclusive de pós-doutorado. Fiz um estágio também no laboratório dele. Com quem eu passei toda a minha carreira acadêmica e me tornei quem eu sou hoje. Hoje eu tenho uma identidade, hoje eu sou professor de fisiologia. Alguém que estuda a área da obesidade e do diabetes. Essa é a minha identidade hoje. E eu sou realizado enquanto profissional dessa área. Graças à misericórdia de Deus, porque eu só fiz escolhas erradas na vida. Mas ele olhou para mim e falou assim, chega, não, eu vou interferir porque senão vai dar problema, né? Já está aí passando dos 20, fazendo escolhas erradas, deixa eu resolver para ele. E hoje eu estou aqui e agradeço muito a Deus por quem eu sou, porque foi pela misericórdia dele. Agora vejam só, ainda no livro de Atos, tem um texto muito importante no capítulo 11, volta um pouquinho ali. No verso 26 do capítulo 11 do livro de Atos, diz o seguinte, ó. Vamos começar pelo verso 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo. Verso 26. Tendo-o encontrado, ou seja, Barnabé encontrou a Paulo, levou-o para Antioquia. E por todo um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, na igreja de Antioquia. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos.
Por que eles receberam esse nome? Uma pergunta importante. Porque eles eram discípulos de Cristo. Eles eram seguidores de Cristo. Depois Flávio Joséfo fala novamente, né? Falando a respeito dos cristãos. Estes assim chamados porque são seguidores do Cristo, que foi morto na cruz. Esse é o Cristo histórico, não está nem na Bíblia. São escritos, né, de um historiador judeu que vivia na cultura romana, falando a respeito de Jesus e dos cristãos. Agora eu pergunto, o que é preciso para eu ser chamado de cristão? O que eu preciso para ser chamado de cristão? Obviamente que você já tem uma resposta baseada no texto que a gente leu. Eu preciso ser discípulo de Cristo. Então eu quero te dizer hoje que existem duas características. Nós vamos ficar só nessas duas, porque o relógio está correndo contra o tempo aqui, né? Veja só, duas características importantes. A primeira delas é exatamente essa. Para você ser chamado de cristão, você precisa ser discípulo de Cristo. E aí eu convido você, né, a ler alguns textos comigo. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, Paulo diz o seguinte, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você quer ser cristão, você deve ser, ou discípulo de Cristo. Essa primeira característica de todo cristão, você deve ser um imitador de Cristo. Você tem que parecer com Cristo. E o que é parecer com Cristo? Quais são as demais características de um verdadeiro discípulo de Cristo? De um seguidor de Cristo? De um verdadeiro cristão? Em 1 João, no capítulo 2, no verso 4, Jesus diz o seguinte, ó: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Outra característica de quem é discípulo de Cristo e um verdadeiro cristão é guardar os mandamentos deste Cristo. Quais mandamentos são? A Bíblia os revela, né? A gente não vai ter tempo suficiente para estudar isso nessa manhã. Mas quem não conhece, né, se alguém está nos visitando ou assistindo pela primeira vez e não sabe quais são os mandamentos de Cristo, pede para quem sabe te explicar, ok? Nós vamos falar sobre um mandamento, o geral, né? Um muito específico e importante, né? Mas resumindo, a lei e os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? No livro de João, no capítulo 15, verso 8, diz que um discípulo de Cristo dá frutos. Nesse texto, Jesus se considera a videira e nós os ramos, os galhos dessa árvore. E ele diz o seguinte: aquele que permanece em mim, está ligado a mim, dá frutos. Então não existe cristão que não dê frutos. Quem não dá frutos é um cristão meia boca. E quais são os frutos que os cristãos, verdadeiro cristão deve dar? É uma pergunta importante. Nós não vamos ter tempo também, né, para responder essa pergunta. Você vai precisar estudar. Uma característica importante de todo cristão é estudar a Bíblia devotamente, né? Estudar, não é só ler, estudar profundamente. Tem uma forma maravilhosa de estudar a Bíblia, sabia? A Igreja Adventista criou lição da escola sabatina. E a lição desse trimestre vai falar sobre o livro de Daniel, livro profético, revelação para os nossos dias. Estude. Se você não tem a lição, adquira. Se você não quer comprar, pega na internet. Entra no grupo da igreja aí, o irmão Valdir manda toda semana um monte de material sobre a lição. É maravilhoso. Você consegue estudar a Bíblia através desse manual de estudos. Se você não gosta de ler ou tem dificuldade para ler, tem vídeos, né, Leandro Quadros, entre outros, sobre o estudo da lição. Então
Não tem desculpa para você não estudar a Bíblia, né? Essa é uma característica importante de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. Ele deve dar frutos. E aí tem algumas perguntas que são cruciais, para nós entendermos o que é ser discípulo de Cristo, né? O que é importante num discípulo? É pregar? É usar um terno e gravata? É cantar? É fazer milagres? É curar, ter o dom de cura? É profetizar? É expulsar espíritos? O que é importante para um discípulo de Cristo? O que revela a identidade de um cristão, de um seguidor de Cristo? Todas essas coisas são importantes e são frutos do Espírito, são dons dados por Deus, mas não é o principal de todos os dons. Paulo revela em 1 Coríntios 13, né, qual é o maior e o mais sublime de todos os dons. Qual é? O amor. E o próprio Jesus fala isso, né? Lá em Mateus 7, dos versos 21 a 23, né, Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que diz, né, ser o meu discípulo, o verdadeiramente é. E aí essas pessoas se apresentam diante de Jesus e falam: mas em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. E aí o que Jesus responde? Eu não vos conheço. Já pensou que coisa horrível você ouvir de Jesus isso? Por mais que você tenha feito coisas boas na vida, né, por mais que você tenha mostrado frutos do Espírito, dons importantes que todo cristão apresenta, mas qual é a principal característica de todo cristão, discípulo de Jesus, o dom sublime? É o amor. E aí eu convido agora você a abrir a sua Bíblia. Esse texto é importante, a gente tem que ler juntos. João capítulo 13. Você que estava em Atos aí, volta um pouquinho. João capítulo 13, verso 35. Vamos começar no verso 34. João capítulo 13. Jesus diz o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora veja só o que Jesus diz no verso 35. Nisto, ou seja, nessa característica importante de amar ao próximo como Jesus me amou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Você quer ser reconhecido como discípulo de Cristo? Você precisa amar o seu próximo. Não é colocando um adesivo no carro. Tem muitas pessoas que têm adesivo no carro, né, tentando se mostrar como um cristão, mas nunca usou esse carro para ajudar um querido irmão. Nunca deu uma carona para um irmão. Hoje a gente está num dia nublado, meio chuvoso, né, e tem pessoas que não tem como vir à igreja porque está chovendo. E tem irmão que mora perto, tem um carro e não oferece uma carona para o outro irmão. É o adesivo que te mostra como um verdadeiro cristão? Ou é você usar esse recurso que Deus te deu para ajudar o seu próximo? Segunda característica importante, a gente está caminhando para a reta final da mensagem dessa manhã. Vejam só. A primeira é: o cristão deve ser discípulo de Cristo. E a segunda é: um cristão deve ser filho de Deus. Todo cristão é filho de Deus. Mas como eu, criatura miserável, pecadora, posso me tornar um filho de Deus? A resposta é: através do sacrifício maravilhoso de Jesus por você. Lá em 1 Colossenses, Paulo fala, né? A respeito de Jesus, ele fala: todas as coisas que existem foram criadas por meio dele e para ele. Por que por meio dele? Porque ele é o Deus
todo-poderoso Criador. E para Ele por quê? Porque Ele é soberano, que reina em todo o universo. E aí Paulo fala o seguinte, e por meio do seu sacrifício na cruz, Ele possibilitou a reconciliação entre o ser humano e o Pai, Jesus. E é por isso que nós nos tornamos, através do sangue de Cristo, dignos de sermos chamados filhos de Deus. Vejam só, lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 12, no mesmo capítulo que João fala a respeito da divindade de Cristo, ele diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe o que você precisa fazer para ser chamado filho de Deus? Crer em Jesus Cristo. Só isso. Mas não precisa pagar nada, nem dói também, não precisa fazer nenhum sacrifício. Não, você só precisa crer no nome de Cristo. A partir de então você se torna filho de Deus, digno de ser chamado cristão, porque você também é um seguidor de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ser cristão é ser diferente do mundo. Você não é mais como as pessoas do mundo. Você age de maneira diferente. Você tem uma marca, você tem uma identidade. A identidade de todo cristão. É muito fácil ser cristão aqui dentro da igreja, mas é muito difícil ser cristão lá fora. Por exemplo, no trabalho, no convívio com os amigos. Será que eu demonstro o meu cristianismo através das minhas ações, dos meus atos, da minha forma de ser, de me comportar, de falar, de reagir? Será que eu demonstro o meu verdadeiro cristianismo? E em Filipenses, capítulo 2, verso 14, verso 15, Paulo diz que o cristão é diferente. O cristão é a luz de Deus no mundo. Sabe o que é isso? Sabe o que é representar Cristo? Ser a luz de Cristo no mundo? Eu só vejo uma forma de Cristo se revelar através de mim. É através do amor que eu tenho para com o meu próximo. Por isso esse é o dom mais sublime de todos. Aí eu pergunto: você quer ser cristão? Você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer ser chamado filho e filha de Deus? Então Deus tem uma promessa para você. Uma promessa maravilhosa. Todo filho é digno de uma herança, não é? Não é assim que funciona? A não ser que o pai, tire do testamento, ou a mãe faça algo do tipo, só que isso é algo horrível. É você deixar de considerar aquela pessoa seu filho. Todo filho tem o direito, mesmo que seja adotivo, tem o direito sobre uma herança. E se você é um cristão, discípulo de Cristo, filho de Deus, você tem direito a uma herança maravilhosa. Uma promessa feita por Jesus. Essa promessa feita por Jesus está lá em Mateus, capítulo 28, verso 20. Aonde Jesus está falando, ide por todo lugar e pregar a toda tribo, língua e nação. Fale a respeito de mim, leve as boas novas, o evangelho
Diga para as outras pessoas que o Deus eterno se fez carne, habitou no meio de vocês, deu a vida por vocês, mas no terceiro dia ressuscitou. E aí, no verso 20, Jesus diz o seguinte: Ele te dá uma missão. A missão não é fácil, mas Ele faz uma promessa maravilhosa. Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. Pensa que ser cristão é fácil? Essa semana nós recebemos a notícia triste de que na África 11 cristãos foram decapitados. Aqui em Goiânia, aonde nós vivemos, a situação está boa, está cômoda. Não é difícil ser cristão. Mas em outros lugares do mundo, você morre por ser cristão. E pensa que o número é pequeno? Morreu só 11. São mais de 200 mil cristãos que são mortos todos os anos. 200 mil cristãos. Simplesmente porque se diz discípulo de Cristo. Só que Jesus fez uma promessa: eis que estou convosco quando? Todos os dias, até o fim. Por mais que você tenha que morrer por Cristo, é lucro, porque você morrerá em Cristo, com a promessa maravilhosa de um dia poder ressuscitar e viver eternamente ao lado de Jesus. Essa promessa está lá em 1 João, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 3, e é o último texto que nós vamos ler nessa manhã. Verso 2. Essa promessa é maravilhosa. João capítulo 3, verso 2, Paulo diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você hoje é filho de Deus, discípulo de Jesus, um cristão, mas ainda não se manifestou o que você há de ser. Ainda existe uma promessa não cumprida, mas que vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel e cumpre todas as coisas. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é ser semelhante a Cristo? E a promessa continua, porque havemos de vê-lo como Ele é. Você já viu Cristo? Você conhece Cristo? Você sabe como Ele é? Em Apocalipse, João narra como é Jesus. Você já assistiu esses filmes de super-herói da Marvel? Viu como eles representam o Thor? Alguém já assistiu? É bonito, né? Não estou falando o ator, eu sei que as mulheres devem achar o ator bonito. Mas quando ele se enche de poder e sai relâmpagos do corpo, o olho dele fica brilhando. A revelação que João teve de Jesus em Apocalipse, capítulo 1 e no capítulo 19, é mais ou menos assim. João fala assim, dos olhos dele saem labaredas de fogo, e o rosto dele resplandece como o sol do meio-dia. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? De forma alguma, né? Às vezes nem com óculos com proteção você consegue fazer isso, por causa do intenso brilho dessa estrela. E nem é das maiores, né? A gente sabe. Já falei sobre isso aqui. Agora olha só a revelação que João teve de Jesus, da glória e majestade de Jesus. E sabe o que Paulo falou? Que quando você vê Jesus face a face, você tiver o privilégio de conhecê-lo como Ele é, você será transformado à semelhança de Cristo.
Você tem algum problema físico? Você sente dores? Você tem algum problema emocional, tristeza? Você sofre por alguma coisa? Você já imaginou o que é você ser transformado e ter um corpo glorificado como é o corpo de Cristo? Você já imaginou que privilégio todo cristão tem? E sabe o que você precisa fazer? Ser um discípulo de Cristo, filho de Deus, seguidor de Jesus. A única coisa. Não precisa fazer mais nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento maravilhoso que Deus te dá, para que você seja um verdadeiro cristão. Nós vamos ouvir o Ministério Éfaso mais uma vez. E eles vão cantar um louvor maravilhoso, muito lindo, chamado Creio em Ti. Muito apropriado para a mensagem dessa manhã, né? Eu peço a Deus que você possa crer em Cristo com todas as forças do seu coração e do seu ser. Que você possa ser transformado e ser a imagem e semelhança de Cristo. Paulo diz o seguinte, quando ele termina o capítulo 12 de 1 Coríntios: hoje vemos como por espelhos, de forma embaçada, obscura, mas um dia nós poderemos conhecê-lo face a face. Sabe como que Cristo se revela para mim e para você hoje? Através de nossos irmãos, através do dom sublime do amor. Quando você ama alguém, você está mostrando a Cristo para essa pessoa. Cristo está se revelando para essa pessoa através de você. Medite na letra dessa música. Ore a Deus enquanto você a ouve, para que Ele converta você em um verdadeiro cristão. Nesses dias de desespero, incerteza e medo e uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, cante. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e foi ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo, que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Se você acredita, cante novamente o refrão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito que a luz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em Ti. Amém. Feche seus olhos. Fique assim como está. Vamos falar com Deus pela última vez essa manhã. Senhor nosso Deus, Pai amado, acabamos de cantar aqui que acreditamos em Ti. Acreditamos no Deus Pai, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Santo Espírito, acreditamos na Sua palavra sagrada, cremos em Ti. Queremos ser chamados discípulos de Jesus, filhos de Deus, cristãos, servos Teus, e muito em breve queremos vê-lo face a face. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.